Saúde. Meu nome é Alexa Marques, eu sou doutora especializada em pneumologia. Essa é a doutora Cris Vasconcelos, pediatra, e o doutor João Neto, gastroenterologista. E nós estamos hoje com a nossa querida convidada, uma paciente nossa, a Luísa Mendes, que convive com essa patologia há muito tempo. Bom, a fibrose cística é uma doença crônica, genética, recessiva e autossômica. O que isso significa? Significa que esse paciente ele precisa ter 2 genes com mutações, certo? Recessivas, que vêm do pai e da mãe, uma de cada. Essa patologia ela afeta principalmente os pulmões, o pâncreas e o sistema digestivo e afeta igualmente meninos e meninas. Esse defeito genético é no cromossomo 7 e afeta a funcionalidade da proteína CFTR, que funciona como um canal entre as membranas celulares e gera o muco, suor, saliva e lágrimas, bem como as enzimas digestivas. Esse canal tem a capacidade de transportar íons de cloreto e água para dentro e para fora das células. Isso é importante para que a produção do muco flua livremente, o que lubrifica e protege as vias aéreas, o trato digestivo, o trato reprodutivo, assim como todos os outros tecidos. O CFTR também regula os canais de sódio. Quando esse canal ele é afetado, faz com que o muco fique mais espesso, agregando bactérias que atrapalham a homeostasia do paciente. Isso é o que ocorre na fibrose cística, certo? Luísa, como foi para que ocorresse o seu diagnóstico? Quando eu nasci, um dos sintomas que eu já tive foi uma obstrução no intestino, ocasionada pela evacuação que era muito espessa. inclusive, Luísa, é um sintoma bem decorrente dessa patologia, que se chama obstrução ilio-meconial. O ilho é a última parte do intestino delgado, que fica obstruído pelo mecônio, que é a primeira evacuação do recém-nascido, né? Que é uma evacuação às fezes pastosa e espessa. Exatamente isso. Apesar dos sintomas, os médicos eles não achavam que era essa doença de cara. Então eu fui internada várias vezes com febre, com tosse, desnutrição. Eles me medicavam como se fosse para pneumonia ou então para bronquite. Aliviava um pouco os sintomas, mas eu continuava sendo internada. Então, aos 4 anos, em uma das minhas internações, a pediatra ela já desconfiava que era fibrose cística. Então, pessoal, a mucoviscosidade é a doença genética grave mais comum da infância. Além disso, ela pode desencadear diabetes e desnutrição. Por isso a importância do diagnóstico ainda na primeira infância, para que o paciente seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Existem 3 formas de diagnosticar essa doença. Ainda bebê é realizado o teste do pezinho. Esse teste é feito rotineiramente nas maternidades para 3 doenças congênitas, onde deve incluir a triagem para essa patologia. Já o teste do suor ele é específico para o diagnóstico da fibrose cística. O terceiro teste é o genético. Identifica apenas os tipos mais frequentes da doença, porque as mutações do gene são muitas. Mesmo assim, esse teste cobre aproximadamente 80% dos casos. Luísa, no seu caso, o diagnóstico foi feito na infância, não é isso? Isso mesmo. Como interferiu no seu crescimento e na sua rotina? Obviamente foi muito difícil ter que lidar com esse fator na minha infância, né? Então, meus pais, eles fizeram tudo o que eles podiam para eu tentar viver minha infância normalmente possível. Eles aprenderam a fazer nebulização, eu fazia fisioterapia respiratória em casa. Então, foi um tempo onde eu estava vivendo normalmente, por assim dizer, até que veio a piora. E aí eu tive que voltar a ser internada e dessa vez eu precisei do transplante pulmonar. E aí mudou totalmente minha rotina. Tive que viver no hospital isolada. Diferente do caso da Luísa, existem pessoas que descobrem essa doença já na fase adulta, né? Por isso é importante ficar atento aos principais sintomas, como suor muito salgado, tosse persistente, muitas vezes com secreção, infecções pulmonares frequentes como pneumonia, bronquite, chiados no peito e falta de fôlego. Doutora Max,
quais são os principais tratamentos para essa patologia? Bom, todo tratamento médico deve ser acompanhado por um médico especializado e ele vai variar de acordo com a gravidade e com a forma como se manifesta em cada paciente, certo? Mas, de modo geral, são usados medicamentos para fazer a limpeza dos pulmões e tratamento digestivo, como, por exemplo, vitamínicos, que sejam suporte nutricional, anti-inflamatórios, broncodilatadores, que era o caso que usavam para a Luísa, para tratar a pneumonia e a bronquite, que também serve para a fibrose, certo? Infelizmente, em alguns casos, é necessário que se haja transplante de algum órgão. Então, Luísa, como foi esse período de internamento hospitalar? Como ficou o seu psicológico, o da sua família? Você foi acompanhada pela equipe multidisciplinar? Como eu tinha falado, né, foi um período de isolamento, por assim dizer. Eu fiquei longe da minha família, eu fiquei longe dos meus amigos e por causa disso, juntando também com a piora do meu quadro, então eu entrei num período de negação. Eu fiquei da depressão, eu entrei num estado de depressão. Sim. E aí no hospital, conversei com a psicóloga e aí ela me indicou, né, que eu falasse sobre isso abertamente. Foi aí que me veio a ideia de criar um Instagram direcionado para a minha doença e nesse Instagram eu conto o que eu passei, conto alguns relatos e posso ser também que outras pessoas elas tenham a mesma coisa e se esperem em mim. Está ajudando outras pessoas, com certeza. Realmente, Luísa, esse acompanhamento que você teve com o psicólogo é muito importante para ajudar o paciente a lidar com essas dificuldades, né? Bastante. E, consequentemente, melhorar a qualidade de vida, né? Além disso, é importante também falar mais sobre essa doença, né, que no Brasil ainda é tratada como rara, só que acomete cerca de 70 mil pessoas no mundo todo. Levando em consideração também que um casal portador tem 25% de chance de o filho nascer com a doença, 25% de chance do filho não ter a doença e nem ser portador, e 50% de chance do filho só ser portador. Exatamente, doutor João Neto. A importância dessa fala é muito grande. Antigamente não se fazia ideia do que era fibrose cística. Hoje em dia a gente já tem vários meios que vêm falando sobre essa doença, como por exemplo, agora foi lançado um filme e um livro com o mesmo nome, As 5 Passos de Você, onde os pacientes convivem no hospital e não podem chegar perto um do outro, porque como a gente sabe, pacientes dessa doença não podem chegar perto do outro por conta do risco de infecção, certo? Então eles convivem com essa doença, falam bastante sobre essa doença e... Interessantíssimo. De fato. Inclusive, outro canal de informação que nós temos, como já foi falado aqui pela Luísa, é que ela tem um Instagram onde ela fala a sua visão sobre essa doença, como é o tratamento, como é a espera pelo transplante e a importância. Dela pessoal, bem interessante, pessoal. Exatamente. Então, para ficar mais a par sobre isso, sigam a Luísa. Isso mesmo, lá vocês vão ter acesso a todos os assuntos. Eu gosto muito de explanar porque eu sei que do mesmo jeito que me ajudou pode ajudar também outras pessoas. Importante ressaltar também sobre a importância da doação de órgãos. Alguns pacientes precisam do transplante de pulmão, né? E é pouco informado sobre o site soudoador.org.com. Né? Lá você pode se cadastrar para que sua família e as pessoas sejam cientes que você é doador de órgãos. Isso mesmo, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Acompanhem os próximos takes da gente. E é isso, até logo. Até mais. Tchau!